Você já reparou como hoje em dia a gente adora personagens que não são nada exemplares? Eu posso dar aqui alguns exemplos, como o Walter White, o Tony Soprano, o Thomas Shelby. Esses caras fazem um monte de coisa errada, muitas vezes coisas imperdoáveis, e mesmo assim a gente não consegue parar de assistir. E pior, muitas vezes a gente torce por eles. Você tinge o seu cristal para ficar parecido com o meu. Eu sei que você já imita o meu produto em tudo, cara. Por que isso acontece, né? Será que tem algo errado com a gente? Ou será que esses personagens revelam algo mais profundo sobre a maneira como as pessoas enxergam o mundo hoje? Bom, pessoal, eu sou o John e esse daqui é o quadro Além da Pipoca. Eu acho que já deu pra perceber que hoje eu quero falar com vocês sobre os personagens que são anti-heróis. Por que é que a gente gosta tanto? Será que é a personalidade mais forte deles, os defeitos mais perceptíveis, ou até mesmo a proximidade que eles têm com a realidade de não ter uma moralidade impecável? Bora trocar uma ideia sobre esse tema, então já deixa o seu like aí no vídeo para eu entender se vocês estão, gostando desse novo quadro. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos entender o porquê de nós não conseguirmos resistir aos anti-heróis. É bom tentar entender primeiro o que é um anti-herói. Ele não é aquele vilão que você ama odiar, mas não é aquele herói certinho que faz tudo de acordo com os valores mais nobres. O anti-herói é um personagem com falhas morais, com comportamentos que muitas vezes beiram o criminoso, na verdade muitas vezes é um comportamento criminoso, e ainda assim, com tudo isso, tem um lado humano que nos atrai. Ele pode ser movido pelo egoísmo, pelo desejo de poder, por traumas pessoais, mas a gente consegue entender as motivações deles. Alguns exemplos aqui que você com certeza conhece. Nós temos aqui o Walter White, como eu já citei, que passa de professor de química ao chefe do tráfico, ou o próprio Tony Soprano, que é um mafioso que faz terapia enquanto toca o próprio império de crime. Dá pra citar também o Deadpool, um herói que adora quebrar regras e matar os inimigos sem peso na consciência. E talvez um menos conhecido do público principal, que é o personagem Jack Steller, da série Sons of Anarchy. Ele é o presidente de um clube de motoqueiros criminosos que tenta ser uma pessoa melhor, mas o mundo dele é cercado de coisas erradas. Se lembra de mim? Agora, por que a gente se conecta tanto com eles? Por que personagens assim fazem tanto sucesso num mundo onde, em tese, a gente valoriza tanto justiça, ética e comportamento correto? A minha ideia aqui não é ficar apontando respostas, mas talvez mostrar pontos que possam ajudar a entender melhor. Um deles é que a complexidade moral atrai pessoas. O mundo real é bem complexo. A gente vive cercado de dilemas morais todos os dias. A figura do herói clássico, que sempre faz a coisa certa, parece cada vez mais artificial nas produções. Já o anti-herói é imperfeito, como nós. Quando você vê o Walter White tomando uma decisão errada, você não aprova, mas entende. Não entende sempre, mas entende na maioria das vezes, porque você enxerga o ser humano por trás da ação. E isso cria um nível de identificação que um personagem perfeitinho dificilmente gera. E pessoal, obviamente eu não tô diminuindo o que muitos desses personagens fazem não, hein? Alguns deles têm atitudes horríveis e que, se fossem tomadas na vida real, deveriam ser julgados da forma correta. O ponto principal aqui é o porquê deles atraírem tantos olhares para si, fazendo até com que o espectador se sinta culpado muitas vezes por torcer por eles. E é aí que nós vamos para outro ponto, que é a catarse e o desejo reprimido. Esses personagens vivem impulsos que os humanos reprimem. Quantas vezes você já sentiu raiva, vontade de enfrentar, por exemplo, um chefe abusivo, um sistema injusto ou uma situação que te oprime? O anti-herói meio que faz isso por você. Ele se vinga, quebra regras, desafia autoridades. Ele vive essa vida de liberdade sem freios que não daria pra gente viver na vida real. E isso acaba gerando uma catarse poderosa. Dá pra levantar então a questão do herói ser um espelho da sociedade, porque se for ver, eles refletem o nosso tempo. Hoje existe uma enorme desconfiança com algumas figuras de autoridade, em relação a alguns líderes específicos, corporações e até mesmo nos chamados heróis da vida real. A gente está vivendo agora numa era mais cínica, em que os ideais do herói tradicional soam ultrapassados e até hipócritas muitas vezes. Nesse cenário, personagens que mostram a complexidade da natureza humana se tornam muito mais interessantes e até verdadeiros no olhar geral. Sinto muito. E
E pessoal, olha só, esse quadro é feito em parceria com a Mix Filmes, que é a empresa que está editando esse vídeo aqui. Se você está procurando uma produtora que faça trabalhos de edição de vídeos institucionais, vídeos para casamento, para sua empresa, para acervo pessoal ou até mesmo para vídeos no YouTube, essa daqui é maravilhosa nisso. Eles fazem também trabalhos de motion design, estruturas de branding, entre outras coisas. Então confere aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado o portfólio deles e entre em contato se você quiser fechar algum tipo de edição de vídeo, beleza? Você está pronto? Bom, tudo bem, acho que tá dando pra entender, né? Mas agora eu quero falar do ponto de vista narrativo, porque nisso os anti-heróis são um prato cheio. Enquanto o herói clássico tende a ter um arco mais previsível, o anti-herói pode surpreender em cada decisão. Ele vive histórias de transformação ou de decadência que nos prendem até o final. Um ótimo exemplo disso é o próprio Walter White, porque Breaking Bad é basicamente um estudo de personagem. A gente acompanha passo a passo como um homem aparentemente comum se transforma num criminoso implacável. E é justamente isso que torna a série viciante. Você sabe que ele tá indo pra um caminho errado, mas você não consegue parar de assistir. Você quer entender algumas coisas, né? Como, por exemplo, até onde ele vai, quando ou se ele vai parar e como ele justifica tudo isso pra si mesmo. Vocês todos sabem muito bem quem eu sou. Um outro exemplo bem forte de anti-herói é o Rick Grimes da série The Walking Dead, o protagonista ali da história. Ele começa como um policial com um código moral muito firme, alguém que acredita em proteger as pessoas, né, e fazer a coisa certa. Mas conforme o apocalipse zumbi vai destruindo qualquer noção de sociedade, o Rick é forçado a tomar decisões cada vez mais brutais para proteger o seu grupo e até a própria família, entre outros elementos ali da cabeça dele. Ou seja, quanto mais complexo o personagem, mais rico é esse processo. E olha, talvez tenha até um lado mais profundo aqui, porque os anti-heróis nos forçam a pensar sobre ética, moral e as zonas cinzentas do comportamento humano. O que é certo e o que é errado, afinal? Será que as circunstâncias justificam ações moralmente duvidosas? O personagem do Michael Corleone, por exemplo, começa como um jovem idealista que só quer proteger a família. Mas até que ponto isso justifica as decisões que ele toma ao longo da trilogia de O Poderoso Chefão? Quando que ele cruza a linha e se torna exatamente aquilo que ele queria evitar? Esses personagens nos obrigam a olhar pra dentro, a questionar nossos próprios limites e valores. Alguém pode até pensar, né? E se eu tivesse no lugar dele, será que eu faria diferente? Isso gera um engajamento emocional muito mais profundo do que qualquer herói poderia gerar. Herói tradicional, no caso, né? Que eu tô querendo dizer. E aí que fica a pergunta, né? Por que esse tipo de personagem se tornou tão popular, né? Mais popular ainda justamente nas últimas décadas? Pode ter a ver com o nosso momento cultural. Nós vivemos em uma era de mudanças rápidas, de incertezas, crises de identidade coletiva também. Os grandes ideais estão em crise, essa é a verdade. A gente percebe que ninguém é 100% bom ou mal muitas vezes. E o cinema, assim como as séries, reflete isso. A era dos heróis de armadura brilhante deu espaço para personagens que lutam com suas próprias contradições, e isso é muito mais próximo da nossa realidade. Eu acho que inclusive o sucesso dos anti-heróis hoje não é uma moda passageira, ele é o reflexo de um público que quer histórias que dialoguem com o mundo real, com as suas imperfeições e com dilemas morais. Então, no fundo, o que a gente ama nos anti-heróis é que eles nos mostram não serem pessoas só boas ou só más, que as escolhas humanas são complexas, que as motivações nem sempre são puras. Viver entre acertos e erros é parte da nossa experiência como seres humanos. Eles servem como um espelho, às vezes até desconfortável. E é por isso que a gente continua se apaixonando por esses personagens, mesmo sabendo que às vezes eles estão longe de serem heróis. Um prêmio para ele por ter nos apresentado. Agora me conta aqui nos comentários qual é o seu anti-herói preferido e por quê. Pode ser de filme, de série, tanto faz. Eu quero muito saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, né? Clica no gostei para eu entender que você gostou do vídeo, de fato, desse quadro novo, e para ajudar também o vídeo na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esse que eu trago com frequência. Não esquece de conferir na descrição do vídeo minhas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Me segue lá. É isso aí. Valeu!